O romance em High School DxD foi algo que eu não dei muito foco nesse resumão da obra até este momento. Basicamente eu foquei mais nas batalhas e deixei esse gênero mais de lado, com apenas algumas menções. Mas eu acho que é hora de darmos uma passada no que aconteceu do início de DxD até o final do volume 23, que é onde estamos atualmente nos resumos. Mas antes disso, se quiser apoiar o canal com algo além de sua inscrição, considere virar um membro, eu agradeço muito o seu apoio. Apesar dos apesares, DxD tem ótimos momentos em relação ao romance da obra. Apesar do Issei ser um protagonista bem vergonha alheia em alguns casos, apesar disso. Mas beleza, do volume 1 ao final do volume 10, o principal foco foi desenvolver o romance entre o Issei e a Rias. Claro, sendo uma história do gênero harem, a Rias compartilhou o foco com outras heroínas, mas até o final do volume 10, o autor primeiro quis concretizar esse relacionamento entre o protagonista e a heroína principal, algo óbvio, né? Simplesmente 10 volumes para eles começarem a namorar. Pode parecer muita coisa mesmo, mas como High School DxD sempre teve um grande evento atrás do outro, como por exemplo os conflitos com a Chaos Brigade, então é entendível ter uma certa enrolação. Mas o que não é entendível é o fato do autor usar a desculpa de não terem tempo para interações românticas entre os personagens. Não é como se eles estivessem 24 horas por dia em batalhas de vida ou morte, né? Mas beleza, segue o roteiro. Esse desenvolvimento com a Rias foi todo mostrado na adaptação do anime, já que a quarta temporada adaptou até o final do volume 10, então eu não vou focar muito nisso, sabe? É a partir disso que nos interessa realmente, a partir do volume 10, o pós-anime. Do volume 11 em diante, outras heroínas começaram a ter mais foco, onde geralmente cada volume focava mais em alguma heroína em específico. Por exemplo, o volume 14 tinha a Ravel como capa, então você meio que sabia que o maior foco de desenvolvimento seria com ela. Sendo que após o anime, após o Issei começar a namorar a Rias, não aconteceu muita coisa romântica mesmo. Às vezes parecia que eles nem tinham uma relação realmente, já que todas as cenas ecchi sempre eram interrompidas de alguma forma. Isso é algo padrão nessa série. E aqui entra o que eu sempre falo, se você quer algo, se você realmente quer algo, você arruma tempo, você consegue o tempo necessário. Dito isso, até o final do volume 21, as heroínas que mais se destacaram no harem foram a Ravel, a Irina, a Xenovia e a Rose Wise. Bem, no volume 14, a Ravel explica no final do volume que a razão pela qual ela passou a admirar e depois se apaixonou pelo Issei foi por causa das histórias que seu servo contava a ela quando criança. Essas histórias eram sobre heróis que se sacrificaram ou sofreram muito para proteger as pessoas e aqueles que amam. Sendo que à medida que ela crescia, gradualmente ela esqueceu essas histórias, mas se lembrou delas depois de ver o Issei sendo ferido, espancado e eventualmente vencendo para salvar a Rias. É basicamente isso mesmo. Onde até posso dizer que possivelmente a Ravel foi a melhor heroína na questão de desenvolvimento após o anime. Claro, talvez seja um pouco injusto comparar com a Rias e a Akeno, mas eu gostei muito dessa mudança de uma personagem mais arrogante para uma garota extremamente importante, não só na vida amorosa do Issei, mas também como estrategista da equipe do protagonista atualmente. Também no volume 14 tivemos a introdução da Emerald, que é uma vampira, e assim como a Ravel, ela nos foi apresentada como uma garota arrogante por conta de sua criação como uma nobre. Mas após ela conhecer o Issei durante o arco da Guerra Civil dos Vampiros, do volume 14 ao final do 16, ela passou a ser uma personagem mais compreensível e deixou esse lado arrogante mais de lado. No entanto, o destaque dela é algo mais de fundo por enquanto em DxD, infelizmente. Já no volume 17, foi a vez da Rose Wise ganhar seu merecido destaque, onde ela pediu o Issei em namoro devido à visita da avó dela, sendo que a Rose Wise havia mentido sobre já ter um namorado. E durante o andar deste volume, eles até vão para Tóquio em um encontro, onde o Issei aprende mais sobre o passado da Rose Wise. E nesse momento, a heroína admitiu que dentre todos os homens ao seu redor, ela escolheria ninguém menos que o Issei para namorar, dando a entender que foi a partir daqui a entrada da Rose Wise como membro oficial do harem do Issei, e assim realmente despertando esses sentimentos por ele, sabe?
Bem, no volume 18, a Irina foi quem teve seu tempo de tela, seu merecido tempo de tela. Neste volume é revelado que o Arcanjo Micael criou uma sala especial localizada em uma dimensão diferente, que permitiria a ela fazer os finalmentes com os seis sem medo de virar uma anjo caído. Exatamente isso. Durante o andar deste mesmo volume, os dois até passam um tempo juntos na sala especial onde refletem sobre sua infância. E ficam praticamente mais íntimos e quase se beijam, antes de serem interrompidos pelas outras garotas, algo extremamente básico nessa história, como eu sempre falo. O autor tá de brincadeira, né, ele tá de brincadeira com esse tipo de coisa, porque o tanto que isso acontece em DxD é brincadeira. Eu tô ficando doido com isso já. Mas beleza, no final do volume 18, a Irina beija o Issei finalmente durante uma caminhada na neve. E também é revelado que ela foi quem deu o primeiro beijo no Issei quando os dois ainda eram crianças. E como eu falei da Irina, a Xenovia com certeza não iria ficar de fora desse desenvolvimento. Ela começou a se apaixonar pelo Issei quando o protagonista expressou sua opinião sincera ao Arcanjo Micael, para que tanto a Ásia como a Xenovia pudessem orar a Deus sem sentir a dor que vinha junto com isso. E esse acontecimento foi logo após a Xenovia reencarnar como uma demônio, pra quem não tá lembrado. Mas foi no volume 19 que a Xenovia tomou atitude e beijou o Issei pela primeira vez, mais especificamente beijou 2 vezes o Issei durante o volume. Uma vez em Kyoto, depois de realizar seu desejo de ir novamente ao lugar, e depois na segunda vez ela beijou Issei como agradecimento pelo estilo de vida que leva atualmente, o que só foi possível graças ao protagonista, resultando mais na aproximação deles, nos mostrando que ela realmente está muito apaixonada pelo Issei, esse miserável sortudo. Já os volumes 20 e 21, o foco recaiu mais sobre a guerra dos Evil Dragons, então o romance ficou mais de lado nesses 2 volumes. Mas beleza, por fim, o maior avanço nesse gênero foi no volume 22 da Light Novel, onde o Issei finalmente pediu em casamento a Rias e a Akeno. Primeiro sendo obviamente a Rias, que com a formatura dela na Academia Kuou, e com o Issei subindo para um demônio de classe alta, foi o momento exato para o protagonista oficializar o noivado com a heroína principal. E durante a batalha no torneio Azazel contra a equipe do Baraquiel, o Issei também criou coragem para pedir a Akeno em casamento, assim dando o pontapé inicial para criar de fato o harém que ele sempre sonhou. E eu sei que eu não falei nada sobre o desenvolvimento da Akeno aqui neste vídeo, mas como ela é um caso tão especial aqui em DxD, por ser uma garota que se destaca até mais do que a heroína principal, eu acho mais válido fazer um vídeo só sobre ela na semana que vem para explicar sobre a dependência dela pelo Issei, sabe? Já onde estamos atualmente nos resumos, isso falando do volume 23, em outra batalha de Rating Game, a Irina e a Xenovia pediram o Issei em casamento, e sim, foram as garotas que tomaram a atitude e não o Issei. Depois delas terem seus merecidos desenvolvimentos nos volumes anteriores, mas em destaque nos volumes 18 e 19, elas perceberam que era hora de dar mais um passo na vida amorosa e oficializar o noivado com ele. Fora que no final desse mesmo volume, do volume 23, o Issei acabou pedindo a Ásia em casamento também. Devido a essa convivência com a Ásia de ter acolhido ela em sua casa, era só uma questão de tempo para o protagonista tomar alguma atitude, né? Por isso, até o final do volume 23 de DxD, temos como noivas a Rias, a Akeno, a Xenovia, a Irina e a Ásia. Essas são certas no harém por enquanto. Conforme vamos avançando nos resumos, eu vou atualizando essa lista, porque terão várias outras adições nesse harém mais à frente nos volumes seguintes. E eu acho que eu nem preciso dizer que o Issei continua sendo um virgão ainda, né? Toda e qualquer cena em DxD até então sempre acaba sendo interrompida por algo ou alguém, é incrível isso. Mas segue o roteiro, segue o roteiro. Este foi um vídeo mais simples só para destacar as heroínas que já ficaram noivas do protagonista até onde estamos no resumo atualmente. Semana que vem provavelmente eu vou lançar algo relacionado a Akeno e a Rias, as heroínas principais, onde eu quero comentar mais sobre essas duas personagens, e por enquanto vamos deixar meio de lado o resumo do volume 24. No mais era basicamente isso por hoje, inscreva-se, confira o sininho e até uma próxima.
Você ouviu e assistiu, ou só ouviu, ou só assistiu mais um episódio na Adega Arte. Confira também outros vídeos da programação. E considere se inscrever para apoiar o canal. Nos vemos no próximo vídeo.